Oi, bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Nesta edição eu estou usando a minha camiseta super especial dos EPIs da Saúde Mental para receber o nosso convidado, que é engenheiro de segurança do trabalho, Lailson Lima. Bem-vindo. Isa, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigadão, muito bom estar aqui. Quero agradecer em especial a você, a toda a sua equipe, né? Todo mundo que está aqui no estúdio com a Jun, fazendo acontecer. E ao nosso público que está nos assistindo, o pessoal da Reinventando a Educação, da Com Cuidado, Rafael Flori, em especial Irene Reis, minha esposa, e a minha filhota Manu Linda, que sempre está conosco, né, nesses momentos. Eu carrego aqui, Isa, um dentinho dela aqui num colar mesmo? muito especial que eu ganhei. Ai, que da fofura. minha esposa, Muito né? bom. A gente Tá nunca está sempre aqui. sozinho, né? Eu gosto de estar guardado pela família. Honrar todos, está certíssimo. Lailson, antes de começar perguntando para você sobre o que tem mudado no ambiente da saúde e segurança do trabalho, como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu num movimento muito lindo, né? Que foi lá no CBTD. Mas antes disso, né? Antes de você me conhecer, eu vi o seu relato, né? Sobre burnout e depois apareceu no meu feed você falando sobre EPIs da saúde mental. Aí meu cérebro já explodiu. Né? Como engenheiro, como assim? Eu vou falar em português. Que essa mulher está falando? Deixa eu parar para ouvi-la e escutar. E acompanhei todo o evento que você fez, né, sobre os EPIs da saúde mental. E a partir daí surgiu um interesse, li todo, assinei o manifesto, né? EPIs da saúde mental.com.br. Acho que é importantíssimo a gente ressaltar isso hoje. E como profissional da área, eu escutei a sua voz e trouxe para a minha vivência, assim, como que eu aplico isso para as empresas que eu presto assessoria, né? Então, aí eu vi que você estaria lá no evento com o stand, fui muito ousado, falei, eu preciso estar lá, mesmo com uma agenda, assim, a gente trabalhou demais, né? Fui lá, assim, já te encontrei logo num momento muito especial, que foi lá no stand autografando o seu livro Dá um Tempo, que eu li, eu tô na página 200, Uau. tá? Tô na página 200, assim, tem sido um tempo maravilhoso de reflexão, que quando você autografou, falou, Lailson, isso daqui é para dar um tempo. E realmente eu tô ali degustando, página por página, vendo cada depoimento de cada... tem uma pesquisa boa. Assim, sensacional. Alguns têm me feito refletir muito sobre a vida, né? Que sobre esse dar um tempo. Em especial, quando eu li Rafael Hensel, né? Sim, foi demais. jornalista assim, que estava no voo da Chapecoense. Nossa, quando eu li o filho dele falando, né? Que sentiu a batida do coração do pai na distância, naquele momento onde ninguém tinha informação, e você narrou isso, eu pude me transportar para aquele local daquela criança. E ver depois o pós-acidente dele, né, a recuperação, que ele viveu a vida intensamente, né, até um determinado momento. Sim, mas olha só para onde nós fomos já. Olha, né? isso. Começamos na área da saúde e segurança do trabalho e fomos parar no livro Dá um Tempo. Sim, de fato é uma pesquisa ali muito, muito interessante, onde as pessoas nos trazem bastante reflexões. Agora, Lailson, você é engenheiro de segurança do trabalho. Isso que você acabou de me dizer me deixa muito contente. Por quê? A mensagem é mais importante que o mensageiro. Se você chegou na mensagem dos EPIs da saúde mental, é para você somar comigo, para a gente avançar com essa mensagem, porque ela é para a humanidade. Evidente que eu só estou sendo instrumento dos EPIs da saúde mental. Então, quando você, técnico e engenheiro de segurança do trabalho, reconhece que esse movimento é legítimo e necessário, seguimos juntos. Agora, para quem está nos acompanhando, o quanto a área de saúde e segurança do trabalho ela é subestimada ainda pelas empresas. O quanto nós precisamos ainda trazer informações, por mais que tudo esteja muito óbvio, né, os riscos estejam muito óbvios. Em que pé que estamos em 2024 na área de saúde e segurança do trabalho? Olha, é muito vanguardista esse movimento dos EPIs da saúde mental, né? Te destaco mais uma vez por isso, enquanto nós, enquanto técnicos, enquanto engenheiros, precisamos ouvir também pessoas de fora, né? Porque, tecnicamente, eu tenho conhecimentos que você não tem, né?
E você traz justamente para a gente, a sua fala é muito poderosa, como comunicadora, é uma voz que fala por nós também, porque a nossa luta tem sido essa há anos, é promover um ambiente seguro, física e psicologicamente para o trabalhador, né? Esse movimento é de quem? Nosso da segurança do trabalho, né? É mesmo? Há quanto tempo vocês estão tentando? No meu caso, já faz 16 anos agora, né, em 2024, que eu estou nesse movimento. Sou apaixonado por segurança e saúde no trabalho, sou professor também dessa área, palestro, enfim. Só que a nossa voz, ela não chega a grandes palcos, assim, né? Até dentro da própria organização, é uma voz que não é muito ouvida, dependendo de quem está lá nos cargos estratégicos de liderança, né? Mas a área de saúde e segurança do trabalho, ela é não ouvida, ela não é percebida, mesmo com tantos dados e informações que mexem muito no ponteiro da reputação, inclusive. Exatamente. Um exemplo prático disso. A gente desenvolve vários programas de segurança e saúde no trabalho. Um dos principais, que é obrigatório, é a CIPAT. Né? Opa! CIPAT. Então, você que está em casa, quantas vezes você já se animou em participar da CIPAT? Porque, assim, toda vez que tem uma CIPAT, é um movimento, é uma força muito grande que nós fazemos, em conjunto com os RHs. É importante destacar a galera do RH, que nós até em determinadas organogramas fazemos parte do RH, segurança do trabalho, a medicina está ali, né? Mas, assim, a gente precisa ligar para as pessoas pararem um pouco o que elas estão fazendo para ir uma hora ouvir a Isabela Camargo falar. Uma horinha, gente, a Isa tá aqui, ela vai falar sobre EPIs da saúde mental. Vamos parar lá para escutar ela? É da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, é um tempo importante. Então, as pessoas, elas estão tão ocupadas que não olham para isso. Elas estão ocupadas e não olham para isso, ou elas não perceberam a importância da saúde e segurança no trabalho? Acho que as duas coisas, mas existe um fator primordial nisso, que é onde onde eu gosto muito de tocar nesse tema, né? Que é a figura do líder. O funcionário, ele está ali, né? O trabalhador, ele está ali recebendo colocar aqui em português, uma ordem, né? Então, em muitos casos, o líder fala, a gente precisa fechar isso daqui é mais importante do que tudo. E acaba ficando mais importante do que a saúde dele naquele momento. Tá. Né? Então, nós temos que reconfigurar o tema saúde e segurança no trabalho. Creio que sim. Trazer... eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, posso falar aqui, né? Na Ford Motor Company, na época que estava em São Bernardo. Sim. Lá eu via, de fato, a segurança assim, acontecendo de uma maneira genuína. De uma maneira em que os trabalhadores faziam parte. Então, a segurança... Prevenção? Prevenção total. Segurança do trabalho, em primeiro lugar, estava lá na parede deles. Assim. Então, era assim, poderia parar a produção. E você sabe que se para a produção, há um prejuízo econômico considerável. Cada minuto parado, tá. Para a empresa, né? Lá eu consegui ver. Em outras realidades em que eu visitei, em que eu até trabalhei, tive que implantar e implementar muita coisa. Tive que trazer muita gente para o lado da segurança. Tive que mostrar, prazeres, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, estou aqui para ajudar você, estou aqui para te auxiliar, estou aqui para ser o seu consultor. Vamos dar uma olhadinha para o seu setor? Ia lá, tomava um café, batia um papo, esses daqui são os riscos. Químico, físico, biológico, vamos melhorar a qualidade de vida do seu trabalhador? Eu estou precisando de condições básicas, mínimas, de mesa, estou sofrendo uma dor aqui, eu não tô, tem produtos químicos aqui no laboratório que eu participei, que lotar de produto químico que são assim, nocivos à saúde de uma forma que o limite de tolerância, que é uma das palavras que a gente usa, né, é assim baixíssimo, que a exposição àquilo pode causar um câncer, e estava ali e a galera não sabia que aquilo era tão perigoso assim. E tem medidas para isso, né? Pausa. Então, você como técnico de segurança, você chega no ambiente e você fala, vamos analisar aqui os riscos químicos, físico, biológico, ergonômico e de acidentes. Tá. Tudo isso aqui afeta a saúde mental. A saúde física e a mental. É que você sabe que para mim isso é redundância. Saúde mental e saúde física é redundância, porque é saúde. Rapaz, um problema, e aí eu sempre gosto de brincar, né? Se você ainda acha que falar de saúde mental é um tabu, deixa eu te ajudar. Então vamos falar de saúde física. Laílson, o seu físico começa aonde? Do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Da cabeça para baixo. Pronto. Então, para mim, quando você fala, vamos ver quais são os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos,
Isso tudo vai afetar a minha saúde. Uhum. E se afeta a minha saúde, vai afetar os meus pensamentos, que vão afetar meus comportamentos, vai afetar a minha saúde mental, ainda usando esse termo, né, para não confundir mais. Claro. Vai afetar, porque se a gente pegar, né, o gancho aqui para falar, as pessoas ainda separam muito a vida em caixinhas. Exato. Né? Então a segurança do trabalho ela foi separada numa caixa, ela está separada em uma caixa em que, se você lê as normas regulamentadoras, NRs, né? as NRs, não tem nada específico falando sobre saúde mental, é sempre segurança e saúde. Tá, né? ok. E aí, claro, somos um só, um conceito integral, né? Somos seres humanos integrais. Só lembrando. Exatamente. Só lembrando. Você fala muito disso, né? A gente também fala na Reinventando a Educação. Não existe vida pessoal nem profissional. É vida. Existe vida. Então Sim. existe saúde. Uhum. E nós precisamos fazer uma prevenção. Sim. Né? O trabalhador ele não pode sair de casa e adoecer no trabalho. Isso Nossa, isso é terrível. Não deveria. Isso não pode morrer, Isa. Uhum. Só ano passado perdemos 2.700 vidas. Pessoas que saem para trabalhar e não voltam. Né? No Brasil? No Brasil. E mais de 700 mil acidentes de trabalho. Né? São os dados aí do INSS que... Então, em 2023... 2.700 pessoas perderam a vida no trabalho. No trabalho. Isso, a tendência é que seja maior porque existem subnotificações, enfim, mais registrados ali pelo INSS, mais de 1.700. E 700 mil acidentes no trabalho, acidentes, aí nós estamos falando de todos os tipos. Exato. Né? Acidente típico ou acidente de trajeto, que também é. Também. A pessoa quando se desloca, né, do trabalho para sua casa ou de casa para o trabalho, se acidenta. Evidente. Acaba sendo um acidente de trabalho. Evidente. Lailson, agora vamos voltar aqui que a gente abriu várias caixinhas. Você falou das caixinhas, eu acabei de lembrar. A gente abriu várias, né? Então vamos juntar aqui. Então, a área de saúde e segurança no trabalho, ela não tem o valor, a atenção que ela merece. Sim, ainda não. Assim, é o meu ponto de vista. Algumas empresas, devido a certificações, acabam dando um destaque para essa área. Que foi o caso da Ford, como você mencionou. Exato. Ok. Mas ainda acaba passando desapercebida pelo funcionário, né, e também pela liderança, que é importante. A gente precisa ser parceiro dos líderes, entende? Muita coisa para a liderança fazer, eu já ouvi muito isso. É muita coisa porque eu tenho que fazer, ainda eu tenho que fazer o seu trabalho. Delega. Calma aí. Confia. Não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Exato. É trabalho de todo mundo cuidar Exato. da segurança. Exato. Fazer a prevenção. Né? Se a gente prevenir, a gente não precisa agir, porque todo acidente de trabalho, todo ele, né? Na sua integralidade, ele vem acompanhado de um primeiro socorros ali. Aconteceu um acidente, vou precisar realizar os primeiros socorros. Tá. E aí a gente abre outra caixa aí, que eu nem sei se estava aí, mas a gente abre uma outra de o quão preparado a gente está para realizar primeiros socorros básicos. Quando eu dou os meus treinamentos, as minhas palestras, eu pergunto o número de SAMU. Tem até um vídeo que eu faço, né, de SAMU e de bombeiro, que eu ensino para as pessoas assim, ó, qual que é o número de SAMU? O pessoal dá um bug e não falam, né? Vamos lá, vou ensinar para vocês. SAMU, então vem aqui, ó, SAMU 192. É a mesma coisa do bombeiro. Bombeiro 193. Ensino para eles esse movimento. Só que até chegar o bombeiro, até chegar o SAMU, você precisa manter essa pessoa viva. Então você precisa realizar os primeiros socorros. Nossa. Não é só chamar aí. Adorei. Da mesma coisa, os primeiros socorros psicológicos. São iguais. Que também é um Fala para mim mais sobre isso. Os primeiros socorros psicológicos são basicamente você olhar para o ser humano que está ali em sofrimento, em angústia. Né? Uma pessoa que está chorando, ela está precisando de uma atenção, ela está precisando ser escutada. Então tem o princípio que são os 3 L's, de link, primeiro look, que é no termo inglês, né? Olhar, listen, ouça. Exato. E link, e liga. Né? Você olha, avalia a situação, vê se a situação oferece perigo tanto para a pessoa que está ali passando por esse evento, né? Você escuta ela, então escuta, mas é escutar mesmo, sabe o negócio de escutar? Não escutar já pensando na resposta, mas parar, escutar, entender, checar aquela informação. E por último, você linka, você faz a ligação dela com a necessidade. Então, qual que é a necessidade dela? É ir para o hospital? É falar com algum parente? Você faz esse link. Então, isso é bem legal. E assim,
a gente precisa desmistificar esse negócio de que saúde mental, ou primeiros socorros emocionais ou os primeiros socorros físicos, é só para especialistas. Não, é para todo mundo, é para qualquer pessoa. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que o Interioriza chama Interioriza? Porque já passou do tempo de interiorizarmos, assimilarmos certos assuntos. Nós estamos falando aqui de segurança básica. Começamos falando de saúde e segurança no trabalho, mas estamos falando de saúde e segurança básica. Gosto muito quando você diz, gente, qual que é o número do SAMU? Qual que é o número dos bombeiros? A gente sabe decor tantas coisas que a gente não precisa, e aí na hora que você estiver vivendo uma situação, um imprevisto, você está despreparado. Você falou sobre prevenção. Tenho a impressão, por todas as empresas que eu já trabalhei, que exame periódico era uma coisa assim, nossa, eu tenho que fazer exame periódico, como se aquilo fosse ruim. Mas veja, eu comecei a trabalhar com 12 anos, então não é que eu caí de paraquedas no ambiente CLT, não, eu sei do que eu estou falando. A gente não teve educação de que o exame periódico ele é para ser preventivo. E também vejo muitos médicos do trabalho, e eu sou fã de muitos, mas vejo muitos médicos do trabalho fazendo um trabalho como se fosse proforme, não te vendo como uma pessoa, e sim como um número. Mas o médico, ele fez um juramento, né? Você precisa ver a pessoa antes da doença. Então, de todas as empresas que eu já passei, todas as vezes em que eu ouvia as pessoas falando sobre exame periódico, era como se fosse assim, um fardo. Nossa, vou ter que fazer exame periódico. Parece que a gente não faz uma medicina preventiva, a gente faz uma medicina punitiva. Tenho Faz essa sentido? mesma, total. Tenho essa percepção. Tenho a oportunidade de ter contato com médicos do trabalho e mais no corporativo, assim, o tete a tete, o dia a dia. Em algumas empresas, eles costumam até separar. O médico é uma coisa, a segurança é uma outra. Não, uma área precisa da outra. Tem que trabalhar em conjunto da outra. Tanto é que uma das NRs, que é a NR4 vai falar sobre SESMIT, que é serviço, né, especializado em segurança e medicina do trabalho. Então, uma área que vai cuidar disso. Voltando nos médicos, essa questão, né, de fasazo, periódico, admissional, retorno ao trabalho, enfim, é só uma produção. Você falou de uma palavra assim que eu levo para mim, para minha vida, eu amo essa palavra, que é educação. Então, precisamos ter educação e segurança do trabalho. E isso vai abrir muitos caminhos para a gente se cuidar, né, durante a nossa atividade. Então, você vai pausar, você vai prestar mais atenção em você. Você não vai só lá fazer um ASO, atestado de saúde ocupacional. Você vai lá para olhar para a sua saúde, que é o que o médico precisa fazer naquele momento. Precisaria. Acaba não fazendo, né? Poucas vezes nesses 16 anos de segurança do trabalho, poucas vezes eu vi um médico ir para chão de fábrica. Pegar, vamos, como a gente faz, né? Sair da sala dele e dar uma olhada no clima organizacional. Então, eu, enquanto técnico, eu mapeio esses riscos que a gente conversou, químico, físico, biológico, de cada função, todas as funções. A gente precisa fazer isso. Os programas pedem isso, né? Tanto o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, quanto o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Pede para que a gente mapeie, para a gente poder controlar esses riscos aí, para o trabalhador não ficar exposto a esses riscos, não adoecer, não sofrer um acidente. Mas o médico, ele acaba não circulando por esses ambientes. Tá. Então, o médico só conhece a sala dele, o caminho da sala dele para voltar, justamente para só fazer esse atendimento de ASO, enfim. Nós já estamos com 22 minutos e você acabou de me fazer lembrar de uma situação que eu não queria mais lembrar, mas eu vou falar e pode ser que eu chore. Tá bom. Você está em um ambiente seguro, Isa. Porque isso vai ser importante para quem está nos ouvindo. Tá? Sobre a responsabilidade dos médicos. Quando a gente está falando sobre afastamento, ou seja, a pessoa já se acidentou por uma situação física. Quando ela volta, e eu me lembro de ter feito um trabalho para o Ministério do Trabalho de Campinas, eles fizeram uma campanha maravilhosa em 2019, dizendo: a dor pode te marcar. Alô, Ministérios Públicos de todo o Brasil, copiem essa ideia que foi feita pelo Ministério de Campinas. Ministério Público do Trabalho. Eles colocaram no centro de Campinas um afastômetro. Igual tem impostômetro, né? Um afastômetro, um número de afastamentos. E eu me lembro em 2019, eu ainda não tinha sido reintegrada, eu não tinha ainda, né, voltado para trabalhar. Eles fizeram essa campanha para dizer o quanto uma pessoa, quando sai de licença médica por um problema físico, sofre retaliações quando volta. Imagina agora quando o problema é relacionado à saúde mental.
Porque dor que não sangra dói em dobro. Quando eu volto da minha licença médica, a profissional, vou chamar assim, a profissional que me atendeu, ela me humilhou profundamente. Ela me fez tirar roupa sem necessidade, ela me fez deitar na maca sem necessidade, ela me humilhou profundamente. Uau. E aí eu te pergunto, o sujeito que já está totalmente fragilizado, totalmente sensibilizado, totalmente vulnerável e doente, né? Ter um tipo de atendimento como esse não é legal. Então, do que nós estamos falando aqui? Saúde e segurança no trabalho de todas as formas. Tudo que a gente pode prevenir, a gente deve prevenir. E por isso que a gente não pode deixar a responsabilidade da nossa vida, da nossa carreira na mão de outras pessoas. Mas se você deixou, como muitas pessoas deixam, eu também já deixei, tá na hora então de você, para um pouquinho, desacelera, se respeita para continuar em movimento. Porque a hora que você é humilhado dentro de um consultório, em que você não sabe quem você você perde a referência total. Pega, né? Você perde a referência total do que está certo e do que está errado. Né? Então, que este programa sirva de orientação para você. Se puder prevenir, previna. Se não puder, vamos buscar o tratamento certo. Né? E se você, por acaso, encontrar um médico que não está praticando a medicina que todos nós queremos, você já tem a resposta. Aquele lugar não é para você. Lailson, você falou sobre NRs. Eu queria que você explicasse mais o seguinte. Que normas são essas? Do que nós estamos falando? E o que quem está nos acompanhando aqui no Interioriza precisa saber? Quais são os direitos que os profissionais têm nos seus ambientes profissionais? Perfeito. Então, as normas regulamentadoras, né, elas regem ali as diretrizes de segurança e saúde no trabalho. Então, hoje a gente está gravando, 2024, são 38. 38. E pode ser que amanhã tenha mais. 38 no Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil. Então, são normas regulamentadoras que elas são através da portaria 3214 de 1978. 78. Desde 78, através do CLT, foi instituído essas normas regulamentadoras, né? Que a primeira delas, a principal, que é a NR1, que dão as diretrizes gerais. Lá está o que cabe ao empregador e o que cabe ao empregado. Eles colocam desse jeito. Cabe ao empregador promover a integridade física e prevenção da saúde dos trabalhadores, elaborar programas de segurança e saúde no trabalho. Isso já existe? Já existe, desde 78. Tá lá. Só que você vê nas empresas, você viu por onde você passou nas empresas? É isso que eu te falo. A gente precisa ser educado sobre segurança no trabalho e saber dos direitos. Tem lá também, cabe ao empregado. Uma das que eu mais gosto é sobre ordem de serviço. A ordem de serviço está na NR1 e vai falar assim, o empregador ele deve informar a você os riscos sobre o qual você está exposto, bem como realizar os treinamentos para você não se acidentar. Esse é o nosso trabalho, isso é o que a gente faz. Mas você acha que isso está só relacionado a questões físicas ou psicológicas? Muito no físico, tá muito no físico. Psicológico, igual eu tô te falando, você é vanguardista, por isso que eu tô aqui, por isso que eu te admiro demais. Entendi. Existem alguns médicos e algumas empresas que colocam lá, que eles estão, que a gente estava falando um pouquinho antes, né, do well-being, do bem-estar nas empresas, eles colocam programas de saúde mental lá no meio, que olha só que interessante isso. Eu lembro que eu trabalhei em um dos hospitais em que eu trabalhei, tinha lá, Isa, programa para cuidar da saúde mental, eles ofereceram massagem, quick massage. Olha que gostoso. Você tá ali no estresse, 15 minutinhos você vai lá, né? Pergunta se as pessoas iam fazer a massagem. Tinham medo. Medo. Medo ou vergonha? Assim, é medo, né? É medo, isso não é para mim, né? Isso é só para os diretores, e não é. Né? E eu era um de que saía no setor, gente, vai lá, tá fazendo, tem programa de, tipo, um Medida Certa, que tinha nosso lá também, eu meio que agitava esse movimento para os trabalhadores se apossarem disso, que eles não se achavam dignos de ter uma qualidade de vida no trabalho, né? De ter um programa que cuida disso. Olha só, aí a gente tem dois problemas, né? Nós temos as empresas que já oferecem,
mas não engajam, porque não adianta oferecer se a liderança não disser assim, gente, pode usar, isso não será usado contra você, é para você, então não adianta nada, é dinheiro jogado fora. E tem outras empresas que também nem dão esse passo. Tem. Precisamos reinventar a educação do Perfeito, trabalho. Inclusive, perfeito. é título de um livro que está aqui na minha mão, Olha gente. só. Reinventar a educação. Né? Que é um manual para abrir caminhos para a metamorfose da humanidade. O que tem nesse livro, Lailson? Perfeito. A gente vai encontrar aí, né, dos mentores da Reinventando a Educação. Esse livro você ganhou de presente. Obrigada. Ele, né? Ele vai falar sobre a complexidade, né, que é o Edgar Morin e o professor Carlos Jesus Delgado. A Irene, que é minha esposa, ela é tradutora desse livro. Através desse livro, a gente fundou o grupo, né, que a gente chama de Reinventando a Educação, que é a escola dos educadores que se reinventam. Isa, você sabe que você é uma educadora, né? Você sabe. Indireta, pode ser. Direta. O que você está fazendo, você está educando esse país inteiro para olhar para a saúde mental. E isso a gente consegue através da educação, né? Não é fácil, a gente sabe que não é, né? É uma luta. Deveria ser mais fácil, gente. Mas isso daqui foi a base para o grupo Reinventando a Educação nascer. E através dele a gente vem desconstruindo esse modelo de escola que já não existe mais, que está lá no século XIX e ainda é praticado hoje. Então a gente está levando essa educação disruptiva para a sala de aula. Eu vou nas escolas, gente, para ensinar as crianças e os adolescentes sobre segurança e saúde no trabalho também, sobre primeiros socorros, através da Lei Lucas, por exemplo. Né? Você conhece a Lei Lucas? Não. É uma lei que é muito importante, tá? O pessoal conhecer. Desde 2018, todas as escolas em âmbito nacional, né? Uma lei federal, precisa treinar parte dos seus funcionários em primeiros socorros, noções básicas de primeiros socorros, porque em 2018, 17, 18, né? Morreu o menino Lucas. Saiu para a escola, foi numa excursão escolar, se engasgou com um pedaço de lanche e nenhum adulto, nenhuma pessoa responsável soube fazer uma manobra que é simples, que é a manobra de desengasgo de Heimlich. Isso é para empresas com um número de funcionários X? São para todas as escolas. Escolas. A Lei Lucas é para as escolas. É para as escolas. Essa é para as escolas, que aí a gente tocou no Reinventando a Educação. É como se a gente fizesse aqui uma pergunta, nós temos 2, 4, 6 pessoas no estúdio, mais nós, 8. De nós, 8, quem sabe fazer primeiros socorros? O Paulo. O Paulo, que é bombeiro, que veio. E o Lailson também sabe, também, né? Sou bombeiro também. Entendi. Então, você também é bombeiro? Sou bombeiro, sou. E dei aula também para técnico de segurança e bombeiros. Então, porque essa questão de segurança, de proteção contra incêndio, está elencada ali na segurança do trabalho. Agora vem cá, isso não deveria partir de nós? Muito. Então eu preciso de uma lei para me dizer assim, olha, você precisa saber os primeiros socorros, porque se acontecer alguma coisa perto de você, você vai poder ajudar? Exatamente. Isso não precisa ser lei. Olha só. Isso precisa ser informado, precisa ser comunicado, e aí sim, com saúde mental, você vai captar, opa, é verdade, vou procurar isso, por livre e espontânea vontade. Exatamente. Você sabe que nos EPIs da saúde mental, eu estou propondo isso. São direitos e deveres de todos. Então, acho que está na hora da gente fazer uma releitura das NRs. Que tal? Vamos fazer uma releitura das NRs? Topo. A gente faz junto, eu e você. Para a gente poder divulgar, olha, desde 1978, isso aqui já é lei. Tem muita lei que não é cumprida, né? Demais. Acho que não é só essa aqui. No Brasil, assim, a gente tem um hábito assim, que é terrível, de leis que pegam e lei que não pega. Lei que eu decido cumprir essa lei, e outras que não. Como se eu pudesse ter essa possibilidade, né? Uma Exato, que pega, outra que não pega. Exato. A própria Lei Lucas, pegando esse gancho, é assim, uma lei que, como eu visito algumas escolas pela Reinventando a Educação, eu vou lá e faço questão. É pra gente, a gente adota a escola pública para ir lá voluntariamente educar a família, os gestores e os professores, né, nessa transformação, para reinventar a educação. E a gente pergunta, gente, quem aqui sabe o que é Lei Lucas? Quase ninguém. Tá bom. E assim, e foi um movimento muito lindo também, o movimento da Lei Lucas. Enfim, a gente ainda precisa, como eu vou bater nessa tecla novamente, a gente precisa se educar, né, em segurança e saúde no trabalho. A gente precisa de educação em segurança e saúde no trabalho. A gente sabe muito pouco sobre isso, né? A gente precisa de saúde e segurança na vida. De maneira integral. Você vê que como é redundante falar saúde física ou saúde mental, porque é saúde e segurança. Olha só. Saúde e segurança.
Olha que legal. Essa semana mesmo eu vou dar uma palestra na Cipate, uma empresa bem legal que entrou em contato comigo. Eles são disruptivos, assim, demais. Isso é bom. E assim, vai ser uma palestra online, porque vai rodar o Brasil inteiro, 5.500 funcionários, mais ou menos. E eles vão falar justamente sobre isso. Lailson, eu quero que você fale sobre segurança e saúde de forma integral. Como assim de integral? Jura que você está nesse nível? Redundante? Né? Mas assim, é o redundante, é o óbvio que precisa ser dito. A segurança ela é para ser feita em casa, na rua, no trabalho, em todos os lugares, entende? Infelizmente a gente ainda não... de criança, acho que, né, deixa eu só passar essa informação. Todos os anos, né, no mundo morre 1 milhão de crianças, Isa, vítimas de acidentes. Que 90% dos casos, medidas de prevenção, a gente salvaria a vida dessas crianças. Tá. Sim. Primeira coisa, primeiro, lá no ranking, acidente de trânsito. A gente ainda peca muito nisso. É o primeiro, recordista. Segundo, afogamento, sabia? Segunda principal causa de morte de criança, afogamento. Terceira é a casa do Lei Lucas, que eles chamam de quando a criança sufoca, né? Seja por sacolinha, enfim, engasgou com a comida. E a gente ainda tá pecando nisso, e isso é o básico. Né? Como passei aqui o número do SAMU, no básico. Pronto. As pessoas delegam. Chama o SAMU. Tá, mas o que você vai fazer até o SAMU chegar? Que pode demorar. Aqui a gente está em São Paulo, imagina o deslocamento, né? Tá. 10, 20, 30, 40, 1 hora para chegar o SAMU. Pode demorar, né? Tá. Às vezes eles estão muito empenhados, né? Bom, até agora você já aprendeu que para chamar o SAMU, 192, para chamar os bombeiros, 193. Até aqui você aprendeu várias coisas, mas essas duas já dá para... né? Excelente. Para a gente encerrar, é verdade que o Ministério do Trabalho foi criado na década de 30, pelo Getúlio Vargas, certo? Isso é correto. Mas você me disse que as NR, ou seja, as normas regulamentadoras que defendem e legalizam, vou usar assim, os EPIs, são de 78. Então a gente demorou cerca de 40 anos para dizer o quanto é necessário ter objetos, capacete, máscara, luva, protetor auricular, para prevenir acidentes, riscos visíveis, vamos chamar assim. Quanto tempo você acha que a gente vai demorar para legalizar os EPIs da saúde mental? Espero que não tanto, né? Mas eu acredito nesse movimento, assim, de verdade. É um movimento que eu acredito que, pelos números que a gente está tendo, números de afastamento, que tá lá, entra lá, gente. Isso tudo aqui tá informação lá, EPIs da saúde mental.com.br, tá lá. Que garoto propaganda. É a terceira causa de afastamento hoje, né, Isa? Então, esses números estão impactando diretamente na economia, não só na economia do país, enfim, dentro da própria empresa. Está impactando hoje, os estudos mostram que as empresas estão gastando e já estão gastando em dólar, já está na casa dos trilhões de dólares que está gastando em... Você afasta o funcionário, você tem que requalificar alguém, tem que reposicionar, colocar alguém no lugar. Eu queria até aproveitar... o desacelera, né? Eu estou um pouco acelerado aqui por conta do tempo, mas umas informações que eu gostaria de passar, de ver que, embora a gente esteja avançando muito, Isa, você tá trazendo pra gente, ó, vamos olhar para a saúde mental. Tem gente que acha que trabalhar 70, 80 horas por semana é o ok. É o demais. Eu vi um vídeo assim, eu fiquei, como assim? Tá trabalhando de sábado, domingo até meia-noite, se eu voltar pro escritório tem gente lá. Isso não é sustentável. A produtividade sustentável tá onde, hein, Isa? Pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai chegar nesse ritmo? Ô, Lailson. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu espero também que não demore tanto. Então, já temos um compromisso aqui da gente fazer uma releitura das NRs, né? Porque aí, sobre tudo isso que nós falamos, se eu que estou nesse assunto também não sei muita coisa, imagina o quanto você, cidadão, que não teve esse acesso, não sabe nem que precisa, pode agora se apropriar e aí sim cobrar. Né? Exatamente. Como é que eu vou ficar pedindo ou cobrando, exigindo um ambiente assim, se nem eu sei como ele pode ser? As NRs já existem, agora elas só precisam ser cumpridas. Fora que tem um certificado de empresa promotora de saúde mental,
que eu já entrevistei a deputada Maria Reis 2 vezes, perguntando, legal. e aí, quando sai? O que? Porque a lei foi aprovada, é uma coisa. Agora, ela ser praticada Implantada, implementada. é outra coisa. Então, enquanto isso, a gente precisa fazer a nossa parte. Lailson, evidente que nós ficaríamos mais tempo falando sobre isso, mas nós estaremos juntos em outros movimentos. Mais alguma mensagem que você quer deixar para a turma que vai nos acompanhar sobre as próximas CIPATs que vão acontecer ainda em 2024? É possível levar uma mensagem coerente sobre os EPIs geral na CIPAT das empresas? Com certeza, né? O primeiro pilar é a prevenção sempre, né? Então, dá uma desacelera para você poder continuar bem. Já ouvi essa frase? Maravilhosa essa frase. Tá na sua caneca, assim, inclusive. Tá aqui, ó. Eu escolhi essa caneca porque eu fiquei sabendo que ela vai ser minha. Já é minha. Desacelerar né? para continuar em movimento. E parar para reparar. Isso é importante. Né? Você vê os riscos em que você está exposto, o seu local de trabalho, as dores que você está sentindo no seu corpo mesmo, aqui fisicamente, dá uma olhadinha se a coluna não está doendo, se não está doendo o antebraço, se você não precisa ajustar a sua postura enquanto você trabalha, porque às vezes você vai ali e vai só no final do dia que você quer tomar um comprimido, enfim, para amenizar a dor e fazer a prevenção disso. Então a gente precisa estar consciente. Né? Parar para reparar. É isso aqui, gente. Olha que só. maravilha. Aí eu tô lá no trabalho, então assim, ó, vou parar para reparar. É isso aqui? É isso aí, esse é o movimento, né? Infelizmente a gente está nessa loucura de conexão. Aqui, tá? Fica aí, Isa. Conexão, em que as pessoas em horário de almoço comem na frente do computador. Sério? E não O quê? Tem gente que faz isso? Muito, não acredito. Demais. Come ali na frente do computador porque tem que dar conta. Eu também faço alguns dias da semana. Jura, isso assim é mega... Deve ter uns 2, 3 dias da semana que eu ainda tô lá me alimentando e fico vendo mensagem. E aí isso me causa mal-estar, porque eu já sei que isso faz mal. Né? Mas, ok, sabendo disso, exatamente. O que eu faço? Tá. Identificou isso? Para, respira, desconecta, tira o celular. Uma coisa é você fazer um horário de almoço sem estar conectado. Né? Isso eu adotei enquanto eu estava no mundo corporativo, CLT. Eu chamava um amigo meu, eu tinha que puxar ele do trabalho, o Flávio, eu tinha que puxar ele. E agora a gente vai almoçar e caminhar, tomar esse sol que tá bonito, sair para oxigenar as ideias, que a gente volta muito melhor para trabalhar. Você sabe que outro dia eu faço um treinamento, um letramento para gerentes de um banco, e aí um gerente disse assim: quando eu passei a bloquear meu horário de almoço, minha vida mudou. Oi? Só bloqueei meu horário de almoço. Ele estava super comovido porque ele estava conseguindo almoçar sem trabalhar. E isso acabou comovendo também o grupo todo e inspirou outras pessoas. Concordo com você, a gente está adoecendo por ignorar o básico. Em cima disso que você está falando, pegando essa oportunidade maravilhosa, que eu não vou perder, sei que está acabando, mas não vou perder, o seu caderno maravilhoso, agenda física. Tá. Né? Você, em algum momento, eu já escutei a sua fala sobre a importância da agenda. A Irene, minha esposa maravilhosa, assim, aprendo muito com ela, Isa, sobre saúde mental. Ela me ensinou que a gente precisa ter agenda. Sim. Ela me ensinou. Analógica. É por hora, tá? E por onde que você vai começar a sua agenda? Você vai começar pela pausa. Quais são os momentos do dia em que você vai pausar e vai respirar e vai desconectar de celular, de computador, para você se manter bem e volta ainda mais produtivo, volta minutos melhor, né? Simples mudanças, né? Você toca lá a quantidade de café que você está bebendo, começa a beber água, né? Bebe água, caminha, vá até o bebedouro ali algumas vezes, faça esse trajeto. É importante para você se movimentar, para circular, oxigenar o seu corpo. É importante a gente movimentar, né? Principalmente para atividades mais paradonas. Assim. Minutos de reparação para você dar conta de horas, né? Ainda necessárias do que você já se comprometeu. Exato. Lailson, quem está apaixonada pelo seu conteúdo e quer continuar te acompanhando? Quais são as páginas? Maravilha. Gente, rapidinho. São 3 páginas. A primeira dela é @reinventando a educação. Você vai entrar lá, você vai receber muito conteúdo legal, importante para você que quer saber um pouco mais sobre educação, mas não é só educação escolarizada, é educação de forma integral e principalmente amorosa, tá? Isso é importante a gente falar, né? A segunda é @comcuidadolíder, para você que é um líder disruptivo, você que está querendo entender um pouco mais sobre segurança e saúde no trabalho, sobre comunicação não violenta, sobre segurança psicológica. A galera está procurando bastante a gente nesse movimento de disrupção aí
eu quero valorizar esses líderes que são corajosos Sim, também sim. em nos buscar e propor algo novo em prol da saúde. E eu acho que até é um ato de amor com os funcionários, né, com aqueles que trabalham no dia a dia. E a última é a minha pessoal, Lailson Lima EST. Lailson Lima EST é de Educação e Segurança no Trabalho, Excelente. que é a nossa bandeira e que eu busco Excelente. trazer aí. Excelente. Obrigada pela aula. Esse é seu? Esse é meu, obrigada. Essa caneca é sua, ó. Nós gravamos esse Maravilhosa. episódio. Eu estou com a caneca Matemática da Vida, menos ego, mais elos é igual a eco. E a do Lailson, qual é? Desacelerar para continuar em movimento. Né? Isabela Camargo, deixa eu pronto. colocar aqui. Ó, Essas canecas você pode adquirir, se você quiser, né, ter esse lembrete diário, em isabelacamargo.com.br. E na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar todos os arrobas que nós mencionamos aqui. Lailson, obrigada. Seguimos juntos. Esse é um movimento para todos, então que todos possam se interessar e contribuir para seguirmos avançando de fato com saúde e produtividade como nós queremos. Com certeza. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu tempo aí de casa. Ela ri porque essa é uma frase dela, eu tô trazendo aqui, porque o que eu aprendo eu replico e falo de quem é a fonte. Então, tem feito muito bem para mim o Dá um Tempo, veio no tempo certo, Que bom. né? E eu recomendo também como leitura, e, enfim, que esse movimento ele ganhe esse país, ganhe proporções mundiais, porque se a gente for falar de OIT aqui, nossa, a gente não sai daqui, é um assunto para muita coisa. Mas agradeço pelo espaço, pela sua voz, tá? Que ela alcance muita gente, porque a gente sabe que assim, as pessoas precisam de alguém que a represente, você está representando muito bem. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigada. Obrigado. Você que então esteve conosco, compartilhe esse conteúdo com quem você quer bem, que essas sementes possam florescer em terrenos férteis para a gente avançar com uma sociedade que nós queremos. Até o próximo Interiorize.